Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Pablo Spire, Samidana, Rodrigo Constantino, Cris Arcangeli, João Kepler e os melhores professores do mercado estão te esperando para te ensinar. Aproveite a Black da New. Não está desfalcado. É o Linha de Frente desta sexta-feira, dia 25 de novembro. Eu sou o Fernando Capês e comigo nesta mesa estão Deise Ciocari, Fernando Holliday, Geisiane Freitas e Diogo da Luz. Vamos juntos até às 3h30 da tarde com muito assunto de política e, é claro, muitas opiniões polêmicas. Eu tô aqui cobrindo, ou melhor, substituindo o Thiago Pavinato, que está cumprindo seus compromissos acadêmicos, fazendo suas palestras e divulgando a sua obra Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário, com prefácio do nosso Leandro Carnal. Vamos lá? Vamos então para o primeiro tema, que hoje vai ter muito debate, muita polêmica, muita discussão. Tô até com medo. O vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão criticou duramente Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que rejeitou a ação do PL, que pediu uma verificação extraordinária das urnas. E ainda, por cima, além de ter indeferido liminarmente, aplicou uma multa de quase 23 milhões de reais. Em uma postagem no seu Twitter, o senador eleito disse o seguinte, abre aspas, vive-se hoje nacionalmente uma polêmica justificada em função da questão das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas da Justiça Eleitoral. O recente recurso do PL, a ação, não dá ao Tribunal Superior Eleitoral o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar mais uma vez, por intermédio de uma multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. Depois, numa outra postagem, Mourão criticou a reunião de Moraes com comandantes da Polícia Militar e falou da luta da direita contra a esquerda. Vamos abrir aspas de novo. Hoje, rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento dentro dos ditames democráticos e restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. E aí, será que essa declaração foi muito forte ou retrata mesmo o estágio a que chegamos aqui em nosso país? Eu quero começar ouvindo a opinião do nosso historiador Fernando Holliday. A direita está criticando do lado certo, da maneira correta, está tendo uma estratégia ao lidar com essa concentração de poderes em um dos poderes da República? O que você acha, Holliday? Olha, primeiramente, uma boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando pela Jovem Pan News, uma boa tarde a todos que estão aqui conosco nessa mesa hoje. E claro, aquilo que o Mourão falou é aquilo que eu tenho dito já há muito tempo e que a direita como um todo tem dito, né? Há abusos excessivos e eu diria até mesmo inéditos por parte de Alexandre de Moraes e das Cortes Superiores, especialmente do TSE e do STF. Mas o que nós precisamos efetivamente tratar a partir de agora, principalmente a direita, é qual é a nossa estratégia política para lidar com essas questões. E há dois caminhos muito claros aqui e que já estão demonstrando efeito. E veja, esses caminhos passam necessariamente pelo Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados agora, recentemente, nós tivemos um pedido do deputado Marcel Van Hatten, que conseguiu mais de 188 assinaturas, que é para que se abra uma CPI sobre os abusos de autoridade, ou supostos abusos de autoridades, cometidos pelo STF, pelo TSE. Esse é um dos caminhos possíveis. Veja, uma ação dos deputados que vai passar a investigar se as decisões do STF, do TSE, durante a eleição, após a eleição ou mesmo antes, estavam realmente de acordo com as suas funções. E se as decisões individuais, as decisões monocráticas dos ministros, também estão de acordo com aquilo que delimita a Constituição. Isso é muito simples. Se a CPI chegar à conclusão de que há abuso de autoridade, nós precisamos começar a punir os responsáveis por esses abusos. De outro lado, no Senado, nós temos algumas ações do senador Eduardo Girão,
que, por exemplo, convocou mais recentemente uma audiência pública convidando ministros do Supremo a discutir os limites da ação da Suprema Corte e os limites das decisões monocráticas. Diversos ministros, inclusive, já foram convidados a participar de outras audiências, de outros debates e não compareceram. Mas veja, tudo isso passa pela pressão ou pela nossa capacidade de pressionar senadores e deputados para que essas coisas aconteçam. Na Câmara, a CPI depende agora da decisão do Arthur Lira, para que ela seja efetivamente instalada. E cabe a nós pressionar o presidente, que já estão dizendo por aí que ele não vai instalar esse ano, quer instalar no ano que vem. Cabe a nós também pressionarmos no Senado, até mesmo para que a eleição do Senado eleja um presidente mais independente, que não seja subserviente ao governo, e tantas outras ações possíveis nesse sentido. Agora, Deise, eu pergunto o seguinte, o ministro Mourão disse que a direita precisa reagir com conhecimento e prudência. Faltou conhecimento ao lidar com a questão dos abusos, supostos abusos praticados aí pelo Tribunal Superior Eleitoral? Qual a estratégia que deve ser desenvolvida para que essa discussão seja levada a efeito? Eu lembro que na Constituição Federal, o artigo 97 da Constituição Federal é claro ao dizer que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros um tribunal pode pronunciar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Esse é o princípio da colegialidade, ou seja, um ministro só não pode decidir todas as questões, mas isso está restrito às ações declaratórias de inconstitucionalidade. Uma das propostas seria a ampliação das hipóteses em que tem que se decidir por maioria, e não por um só ministro. Falta proposta, falta conhecimento, está sobrando xingamentos. O que você acha, Deise? Bom, boa tarde. Eu tenho várias reflexões para propor aqui, mas eu não quero me estender muito, mas eu estava ouvindo o Fernando falar que eu fico pensando que o Fernando está otimista em relação a eleger um presidente do Senado que não seja subserviente, né, Fernando? Mas vamos lá, vamos em cima do ponto aqui. Eu nunca gosto de nenhuma fala que divide as pessoas. Então, quando isso não é uma retórica só do Mourão, né? Mas como a gente está falando dele, eu vou me propor a analisar a fala dele. Mas ele fala assim que a gente está chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Eu não gosto dessas divisões. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora, o que essa direita tem que fazer agora é se organizar para que esse Congresso que vai assumir em 2023, e vale lembrar que é um Congresso que teve uma renovação só de 39%, ou seja, os mesmos continuam lá. O que essas pessoas têm que fazer agora, principalmente o Mourão, é incentivar as pessoas a não permitirem que o Congresso seja omisso para 2023, como está se desenhando para ser, porque senão a gente cai nisso que o Fernando estava falando aqui. Os presidentes das casas vão ser, sim, subservientes ao governo. Em relação a Alexandre de Moraes, eu não vejo como isso vai mudar, a não ser que haja uma mudança justamente no Congresso, que esse Congresso não seja omisso. E aí, para isso, eu relembro até uma carta do Fernando Henrique Cardoso, que ele escreveu no momento do segundo governo Dilma, em que ele dizia que ele falava que era preciso que as direitas se organizassem com propostas e ideias para combater, no caso, a esquerda, e para que isso não se perdesse no burburinho, né? Então, eu acho que mais do que tentar dividir ou ficar batendo nas mesmas teclas que estão perdendo força agora, a direita tem que se organizar para permitir que o Congresso não seja omisso a todos os outros poderes. Diogo, o que é uma reação dentro da democracia? Não estava tendo uma reação dentro da democracia? O que significa isso? O que você achou das declarações do Mourão? Primeiro, eu queria só fazer um comentário. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade de participar. Mas veja que o bolsonarismo diz que o Mourão não é confiável. É interessante como o bolsonarismo se fecha cada vez mais no bloco dele e contraria qualquer pessoa que não seja 100% fiel às suas ideias. Mourão, vice-presidente da República, fez uma declaração tipicamente bolsonarista. Fez uma crítica à multa de quase 23 milhões de reais ao partido, absurda multa. Vale lembrar que a partir de janeiro, a mesada que só o PL vai receber, mesada, é de 15 milhões de reais aproximadamente. Mas os outros dois partidos, 7 milhões um e 4 milhões o outro. 23 milhões para esses partidos não é dinheiro, infelizmente. Então não tem sentido falar em multa absurda. Seria absurda se fosse para nós, mas não para eles. E por fim, falar em que a direita precisa se organizar contra a esquerda, agora, depois de tanta divisão, depois de tanto reclamarem que a esquerda nos dividiu,
Essa direita mais radical, representada pelo bolsonarismo, fez justamente mais divisão ainda, tanta divisão que questiona a posição do Mourão, porque ele não seria exatamente fiel. E questiona muitos outros. E tem dito ultimamente, depois de esgotarem todas as hipóteses fantasiosas de manter uma reclamação dentro da democracia, muitos bolsonaristas voltam a dizer: eu autorizo, presidente. Estão pedindo a intervenção federal, a intervenção militar. O que isso tem de democracia? O que tem isso de busca de união? A gente precisa, isso sim, acabar com essa discussão. Bolsonarismo contra petismo. É isso que está destruindo o Brasil. A gente precisa de bom senso na política com urgência. Geisiane, o que seria essa esquerda revolucionária? E qual seria a reação com conhecimento contra a esquerda revolucionária? Bom, boa tarde a todos que nos assistem, todos os colegas aqui da nossa bancada. Eu entendo bem da esquerda revolucionária porque eu fazia parte dela. Eu sou uma ex-esquerda revolucionária. Bom, eu parto do princípio de que a gente tem uma reação a uma divisão que já foi imposta. Então, sim, claro, concordo com meus colegas que há sim um extremismo, mas há também uma vontade de reagir, de fazer uma contracultura à esquerda revolucionária que quer destruir absolutamente tudo. Não é uma revolução, é uma destruição o que a esquerda quer impor dentro do nosso país, e aí são em todos os campos. É no campo da política, é no campo da cultura, das artes e assim por diante. Então, eu concordo que existem sim, eu falo que não há a menor diferença entre o gado lulista e o gado petista. Eles são igualmente gados. Claro que há sim esses extremos, há sim as pessoas cegas, porque estão apaixonadas e as paixões cegam a nossa racionalidade. Então, eu concordo com essa premissa, mas também concordo também afirmo aqui que a gente precisa ter esse momento de contra-revolução, né? De contracultura. Mas aí é que está o problema. A direita não sabe se organizar. Nós não sabemos nos organizar. E aí eu sempre fico pensando a respeito disso. Por que nós não sabemos nos organizar? Se é porque nós não temos essa força motriz revolucionária, então a gente não consegue se encaixar, a gente não consegue entrar em guerra cultural, as pessoas mal sabem o que é guerra cultural e todos os dias a gente toma 7-1 da guerra cultural, a gente não consegue se organizar. E aí é uma organização tardia, né? A gente vai apagar o incêndio, porque já começou a tocar fogo há muito tempo. Holliday, você acha que uma reação xingando o ministro nas redes sociais é uma reação de conhecimento? O que você acha? Olha, eu acho que é importante esclarecer alguns pontos aqui, principalmente que o Diogo levantou, em relação a essa divisão da direita. Veja, eu acredito que não há uma divisão real. Simplesmente existe uma direita. A direita que existe hoje é aquela dirigida ou aquela liderada por Jair Bolsonaro. Todo o resto é uma fantasia de uma tentativa de criação de terceira via que é parte do pressuposto de uma arrogância em relação ao eleitor. Porque a terceira via que tentou se sobrepor a tudo isso, principalmente no primeiro turno e ao longo da pré-campanha, ela dizia o seguinte: os eleitores que estão escolhendo entre Lula e Bolsonaro não sabem de nada. Esse povo aí não entende de nada. Quem sabe mesmo somos nós, os grandes conhecedores da política, aqueles que pertencem à aristocracia, à classe média, à classe alta. Nós vamos oferecer um candidato ou uma candidata de qualidade que se sobrepõe a tudo isso. E veja, essa terceira via continua insistindo nisso quando o eleitor já disse: ei, acorda, só existem dois lados. Ou você está com Lula ou você está com Bolsonaro. Evidentemente que dentro de cada um desses lados há subdivisões, há caminhos diferentes, há pessoas que são mais liberais, outras mais conservadoras, assim como na esquerda há aqueles que são mais revolucionários. Claro, com certeza, mas só um minuto. Aqueles que são mais social-democratas, aqueles que são mais revolucionários. Agora, a tentativa de simplesmente ignorar isso que nós estamos vivendo no país é um erro político e um erro de visão política absurdo, porque ignora que mais 50% da população está de um lado e os outros 50% está de outro. E é isso. E o resto simplesmente não faz parte do debate ou é insignificante. Quer dizer que é tudo ou nada, ô Diogo da Luz? De forma alguma. Me surpreende muito ouvi-lo falar isso de tempos recentes para cá, Holliday.
inclusive falou muito bem, Gilane, existe o gado bolsonarista e o gado petista. Para mim está muito claro isso. Agora, dizer que só existem dois lados, o ser humano só tem duas faces, como se fosse uma moeda, como se fosse uma formiga, tem as vermelhas e as pretas e só. Não. Existe uma infinidade de lados. E está muito claro para mim que a maioria não é nem bolsonarista, nem petista. Quem venceu essas eleições foi o antibolsonarismo, que acabou ficando mais forte que o antipetismo. E me surpreende ver uma pessoa como você, a quem nem é dizer que eu votei. Eu pedi votos para você como deputado federal. Na segunda-feira, após ter perdido as eleições para o deputado federal, infelizmente, eu achava, eu vi que seu discurso mudou completamente. Eu pergunto por quê? Você se mostrava como um daqueles que dizia nem Bolsonaro, nem Lula. E quando chegou na segunda-feira, é totalmente Bolsonaro. Eu não consigo entender isso e acho que isso acaba tirando muita força das pessoas que pediram votos para você. Eu aproveito e mesmo perguntando, você autoriza, Holliday? E agora, Holliday? E agora? Não, eu achei essa pergunta dele muito boa, porque tem a ver exatamente com o que eu acabei de falar. É a capacidade de entender o recado do eleitor na urna. O primeiro turno deixou muito claro. O eleitor disse, só existem dois lados. Até o dia 2 de outubro, eu era um desses arrogantes, desses aristocratas, que diziam o seguinte, arrogantes? Eu estou acima... Sim. Absolutamente arrogante. Discordar de Bolsonaro, Lula, ser absolutamente arrogante. A tentativa de se criar uma terceira via nas eleições de 2022 foi absolutamente arrogante. E eu me considero hoje na posição de alguém que reconhece o seu erro e que diz o seguinte, eu errei. E eu errei porque estive dentro de um grupo que não conseguiu enxergar a sua própria arrogância e simplesmente olhou para o eleitor de cima para baixo. É como nós tentássemos dizer para o sujeito, ei, você aí que vai votar, escuta aqui, não tem só Lula e Bolsonaro não, tem alguém muito melhor. E quem é esta opção melhor? Quem realmente está acima dessas divisões, dessas brigas aí, etc., somos nós, portanto, votem em nós. Veja, isso não convenceu ninguém, agora, muito pelo contrário. Agora, ô Deise, você é direita, esquerda ou é arrogante? Como é que eu sou? Eu acho que eu sou arrogante. Fernanda, eu tenho o maior respeito por ti, de verdade, mas eu vou discordar, então, em relação à arrogância. A terceira via ela não decolou nessas eleições por motivos históricos mesmo, porque a terceira via normalmente ela surge quando os mecanismos vigentes eles não dão a resposta que a população quer. Só que nessa eleição a gente tinha um fator diferente. A gente tinha o que nós chamamos de dois mitos políticos na disputa para a presidência da República, dois personagens muito conhecidos, dois ex-presidentes, né, um presidente tentando a reeleição. Então, essa força desses dois personagens, e aí eu estou fazendo uma análise bem na ciência política, né, é óbvio que é uma leitura diferente da tua, mas essa força desses dois personagens, ela nunca permitiu que surgisse uma terceira via. Então, a partir do momento em que, por exemplo, o Lula já foi indicado como candidato oposicionista a Bolsonaro, não existia mais a possibilidade de uma terceira via. Justamente é muito quantitativo isso, é pela força política deles. Agora, tentou-se sim outros nomes, tentou-se a Simone Tebet, deu resultado, tanto é que a Tebet saiu bem fortalecida do processo, mas a força desses dois personagens políticos, ela não quer dizer que as pessoas não queriam uma terceira opção, uma terceira via, mas é porque simplesmente, historicamente, não existe como se oposicionar a esses dois personagens. Mas aí eu discordo, não é arrogância, é só um fato histórico mesmo que não permite. O jogo quer botar um pouco mais de lenha na fogueira. Olha, eu tenho que me considerar também um arrogante, infelizmente, que eu nunca imaginei que pudesse dizer isso, ainda mais na televisão. Mas eu quero concordar rapidamente com você com uma pequena variação. Não é que existiam dois ídolos, havia dois discursos de medo. As pessoas votaram por medo de um ou de outro. Exato. Agora, Geisiane, esse personalismo da política, ou seja, não existe projetos, é Lula ou Bolsonaro. Não está levando o país para um perigoso caminho de populismo, não? Está acima dos projetos, acima das ideias, estão personalidades, líderes carismáticos, que é uma característica da América Latina e do terceiro mundo em geral. O que você acha, Geisiane? Olha, só uma coisa que o Diogo falou é que eu levemente discordo também. Você é ousada aqui, levemente discordar só do finalzinho. Pode discordar bastante também, não tem problema. Essa questão de que era Lula, Bolsonaro, o que a gente tem que pensar também por trás é que tinham muitas pessoas pensando em valores. Mais pra frente aqui a gente vai ver, isso vai se mostrar.
A nossa própria pauta vai mostrar isso aqui, que é um combate, é um campo de batalha de valores. Por isso que a gente fala tanto de guerra cultural, né? É um campo de batalha de valores. Então, tem sim essa questão. A questão do populismo, para mim, a gente tem uma sociedade totalmente pautada no paternalismo. Isso é um problema muito sério e há muito tempo aqui no nosso país. Então, quando o tempo todo nós estamos caindo no paternalismo da coisa mais simples até as coisas mais sérias, tipo o presidente da República. Então, se você entrar numa rede social, por exemplo, e acompanhar um blogueiro, o blogueiro que vai sair melhor é o que é mais paternalista. Você pode ter certeza absoluta. Tem pessoas produzindo conteúdo intelectuais que é muito mais rico, muito mais importante, que propõe um debate sério, que é isso que vai nos livrar do paternalismo e do populismo, e ele vai ser escanteado. A mesma coisa acontece dentro da nossa sociedade em termos de política. A gente ainda está, assim, engatinhando, somos todos muito paternalistas e aí a gente sempre cai nisso, né, de ser um ou outro. Muito bem, gente, vamos seguir adiante porque hoje tem muito assunto.